Nunca contei para minha esposa o que aconteceu naquela casa. A gente morava numa casinha amarela com telhados verdes, só eu e minha esposa. Isso foi antes de termos filhos, lá no começo dos anos 2000. Um lugarzinho charmoso na beira da cidade, daqueles que parecem mais velhos do que são. E tinha alguma coisa estranha nela. Nunca contei para minha mulher o que aconteceu até depois da gente se mudar. Não porque eu estava tentando protegê-la, gostaria de ter sido tão nobre assim. Para falar a verdade, eu era preguiçoso. Sabia que se eu dissesse alguma coisa, ela ia querer se mudar na hora. E eu não queria ter esse trabalho. Achei que seja lá o que fosse, eu conseguiria lidar com isso. Mas eu estava errado. O porão. O porão era inacabado. Paredes de pedra, chão de terra, uma máquina de lavar e uma secadora enfiadas lá no fundo. A secadora sempre esquentava demais, tipo perigo de incêndio, mas funcionava. Um dia, eu desci para trocar uma roupa, dia normal, nada de estranho. Tirei as roupas da máquina de lavar, coloquei na secadora, fechei a tampa e me virei para subir. Foi aí que eu senti um frio na espinha, como se tivesse passado uma descarga estática, como se algo tivesse passado através de mim. Eu congelei, aí me virei. Teias de aranha, do chão ao teto, de parede a parede, se estendendo até a secadora. Teias grossas, grudentas e aranhas, dezenas delas, não centenas, só ali sentadas, observando ou esperando. Gritei e corri para cima, mas elas não estavam só penduradas. Eu tive que correr por dentro delas. Elas enrolaram no meu pescoço, grudaram no meu cabelo e escorreram pela minha camisa como se 1000 perninhas estivessem rastejando pelo meu corpo. Só de pensar nisso agora me dá arrepios. Peguei uma vassoura na cozinha e voltei correndo para baixo. Sumiram. Cada teia, cada aranha, o espaço estava limpo, como se nada tivesse acontecido. E a secadora, a mesma que eu tinha acabado de ligar, tinha terminado. As roupas estavam mornas, prontas. Foi como se eu tivesse ficado fora por 45 minutos, mas eu nem tinha ficado 2 minutos lá em cima. O ventilador. Outra noite, eu estava quase dormindo quando ouvi um estalo alto e senti aquele cheiro inconfundível de queimado. Você sabe o cheiro, ácido, sintético, perigoso. Pulei da cama e vi que o ventilador de caixa que a gente tinha no canto tinha faiscado, o plugue meio derretido na tomada. Quando eu puxei, o plástico derretido queimou minha mão, deixando uma cicatriz que está até hoje. Levei o ventilador inteiro para fora e deixei perto do lixo. Minha mulher estava trabalhando no 3º turno na época, então ela não estava em casa. Pensei que ia resolver a tomada de manhã, mas quando cheguei do trabalho no dia seguinte, o ventilador estava de volta no nosso quarto. O mesmo ventilador. Sei disso porque tinha o número do nosso antigo apartamento escrito com tinta permanente na lateral. E aquele fio que derreteu e queimou minha mão estava perfeito, intacto, como se nada tivesse acontecido. Perguntei para minha mulher se ela tinha comprado um novo. Ela não tinha. Verifiquei lá fora. Nada. Não era só como se nunca tivesse acontecido. Literalmente não aconteceu. Até acontecer de novo depois. O quarto que a gente nunca usava. Tinha um quarto na lateral da sala. Tecnicamente um quarto, mas a gente nunca usou. Virou um depósito. Caixas, lixo, coisas que a gente não desfez. Um dia, eu comentei tudo isso para um amigo meu que era ligado em coisas espirituais, tarô, meditação, essas coisas. Ele perguntou se eu tinha notado algum cômodo onde nada de estranho tinha acontecido. Aquele quarto, aquele que a gente nunca entrava. Ele veio com uma vela e sugeriu que a gente tentasse alguma coisa. Meditação assistida, ele chamou. Pensei, por que não? Eu não era muito chegado a essas coisas, mas também não conseguia explicar o que estava acontecendo. Aí a temperatura mudou. O quarto ficou quente, sufocante. O suor começou a escorrer pelo meu rosto. Meus braços ficaram pesados como chumbo. Eu não conseguia me mexer, não conseguia abrir os olhos. Entrei em pânico. Aí eu vi
Por trás dos meus olhos fechados, o quarto inteiro estava em chamas. Chamas lambendo as paredes. A janela quebrou para dentro. Eu conseguia ver uma criança do outro lado, o rosto aberto em terror silencioso. Gritei. Meu amigo disse que eu ainda estava sentado calmamente, mas para mim parecia que eu estava sendo queimado vivo. Tentei abrir a porta, mas a maçaneta estava tão quente que queimou minha palma. Eu não conseguia me mexer. Ele se aproximou e abriu sem esforço. No segundo em que a porta abriu, o ar frio entrou. Eu consegui respirar de novo. O calor desapareceu. A visão sumiu, mas o cheiro, cera queimada e alguma coisa mais forte ficou. A vela, nova em folha quando ele acendeu. Agora era só um charco de cera. A placa de anjo da guarda que minha mãe me deu, aquela que estava na parede desde que a gente se mudou, tinha caído no chão. Ele disse que o quarto pareceu tremer. Eu acreditei nele. A confirmação. Alguns dias depois, a gente chamou o cara da TV a cabo. Enquanto ele andava pela casa, ele parou e disse: "Essa costumava ser a casa dos meus avós." Ele apontou para a escada da frente, as iniciais dele e uma impressão de mão no cimento. Aí ele viu o quarto lateral. "Uau!" ele disse. "Eu quase incendiei esse quarto quando eu era criança." Aparentemente, ele estava brincando com uma vela perto das cortinas. Pegou fogo. A janela teve que ser quebrada para que pudessem tirá-lo de lá. A mesma janela, mesmo quarto, mesma vela, mesmo menino. Nunca contei para minha mulher até depois da gente sair daquela casa. Eu devia ter contado. Não sei o que teria acontecido se a gente tivesse ficado mais tempo. E honestamente, eu não quero saber. Se você já passou por algo assim, talvez você entenda por que guardei isso pra mim por tanto tempo. Talvez não. De qualquer jeito, aquela casa não era só velha. Ela se lembrava.